imitar e amar. Nós estamos no módulo 2 do nosso discipulado, Essencializando o Evangelho, e estamos na seção onde tratamos se realmente somos salvos. Mas como é que alguém tem a audácia ou a autoridade de dizer se eu estou salvo ou não? Boa pergunta. A própria Bíblia diz e responde essa pergunta. De fato, a primeira carta de João foi escrita praticamente para isso, para dizer à igreja se realmente ela estava salva ou não, trazendo 12 evidências externas da nossa salvação. E não que eu tenha que apresentar essas evidências, mas eu vou apresentar essas evidências. Porque na regeneração, quando eu recebi um novo coração, uma nova vontade, recebi o próprio Espírito Santo de Deus, a minha vontade foi mudada. E por causa disso eu vou começar a procurar coisas novas, diferentes das que eu fazia antes. O meu relacionamento com o mundo, o diabo e com a minha carne vai mudar, assim como o meu relacionamento com Deus. Não será mais um relacionamento de rebeldia, mas de obediência. E por isso essas evidências, mesmo que de forma bem pequena, elas irão aparecer na vida do cristão. Obviamente, com o tempo, elas devem ser aprimoradas pelo próprio Santo Espírito e pela nossa disciplina. Mas que todo cristão apresenta essas evidências, apresenta. Então nós já vimos uma primeira evidência da conversão, que é andar na luz, na revelação de Deus, no conhecimento bíblico para a nossa vida. A segunda prova da verdadeira conversão que vimos é a aversão ao pecado e a sua confissão. A terceira evidência é a guarda dos mandamentos de Deus. E agora neste capítulo nós vamos falar da quarta e da quinta evidência, que é justamente andar como Cristo andou, imitar a Cristo, e também amar os irmãos em Cristo. Então vamos para a quarta evidência, andar como Cristo andou, porque o cristão ele busca imitar a Cristo. Se a terceira evidência que vimos no capítulo anterior é guardar os mandamentos de Deus, obviamente a quarta teria a ver com imitar a Cristo. Mas pastor, não seria um absurdo nós fazermos essa afirmação que alguém pode viver como Cristo viveu? Ótima pergunta e nos faz considerar como foi a peregrinação de Jesus aqui na Terra. A Bíblia afirma que o Filho de Deus veio ao mundo em semelhança da carne humana. Quer dizer, Cristo assumiu a natureza humana, sujeito às mesmas limitações, fragilidades, aflições e angústias, mas de uma forma santa, inculpável e sem mácula. Aqui na Terra, Jesus pregou o Evangelho aos pobres de espírito, proclamou liberdade aos cativos e restaurou a visão de cegos, libertando oprimidos. E dessa forma, quando Jesus ensinava, as pessoas ficavam maravilhadas com a sua autoridade. Ok, mas o senhor ainda não respondeu a minha pergunta, pelo contrário, só dificultou. Como afirmar que eu devo viver igual a Cristo se a vida dele foi tão maravilhosa, tão especial aqui na Terra? Porque veja bem, pastor, se Jesus teve uma vida impecável, com obras gloriosas e sendo obediente até a morte, morte de cruz, como eu posso andar assim como ele andou, que João falou na sua primeira carta? Por que colocar um fardo tão pesado que ninguém conseguiu suportar até hoje, a não ser o próprio Cristo? Ok, antes de entrarmos em desespero ou desânimo, precisamos observar o contexto do texto em que estamos estudando, da primeira carta de João. O ponto que João está tratando não é uma perfeição impossível de se atingir, mas examinar justamente a inclinação da nossa vida. Será que estamos andando de acordo com o curso deste mundo, inclinados a este mundo? Ou existe evidência observável, prática, de que buscamos imitar a Cristo, estamos inclinados a Cristo? Será que ansiamos por ser como Cristo? É mais ou menos aquela ideia dos heróis. Não estou falando de super-heróis, ok, de filmes, essas coisas, mas de pessoas que nós realmente admiramos. Mas quando nós temos alguém como herói, nós costumamos andar como ele, nos vestir como ele, imitar a ele. Obviamente nunca seremos iguais, mas quem olhar reconhecerá a referência, se realmente conhecerem essa referência. Pense nos Beliebers, que são os fãs do Justin Bieber. Eles sabem tudo do Justin Bieber, conhecem todas as suas músicas, cantam elas de cor, sabem todas as letras, sabem quando ele nasceu, como ele se comporta, o que ele gosta de comer, onde ele vive. E quanto aos cristãos? Será que nós sabemos de Cristo o tanto que os Beliebers sabem quanto ao Justin Bieber? Será que nós conhecemos toda a palavra de Jesus, sabemos o seu exemplo de vida, de onde ele veio, quem ele é, o que ele representa, o que ele realmente fez aqui na Terra, o que é essa tal de justificação pela fé em seu nome? De repente a gente não conhece a Bíblia toda e tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, mas será que conhecemos, e bem, os 4 evangelhos?
que tratam diretamente do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Porque a ideia é que Jesus seja mais que um herói. Ele é como um irmão mais velho e os seus irmãos mais novos desejam imitá-lo. O caminho que ele andou oferece uma direção e um modelo para a nossa vida. Devemos então, em meio aos nossos sofrimentos, seguir o exemplo que Jesus deixou, porque a própria Bíblia diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.